voltamos aqui para analisar o restante dessa semana 4, né? Temos mais jogos interessantes aqui, começando com Panthers e Patriots, né? Em New England. Panthers uma começo de temporada bem ruim, que Newton não conseguindo jogar. E 2-1, né? Isso é curioso. 2-1, e o Patriots, por outro lado, após a primeira semana que foi desastrosa por time, né? O Brady já deu a volta por cima ali, já está liderando em jardas, em touchdown, jogando muito bem. É jogo complicado, eu acho, né? Porque a Panthers ainda dá para dizer que é um time competitivo, apesar do ataque não estar funcionando tão bem, né? Mas eu acho que tem uma defesa ali que pode complicar a vida do Patriots, né? E também a defesa de New England não está jogando bem. Né? Incrivelmente, a defesa que tomou mais jardas até agora não é do Saints, mas é do Patriots, olha só. Eu acho curioso desse jogo porque, assim, a gente até pode fazer que um comparativo é mais ou menos parecido com o que a gente analisaria entre Panthers e Saints. Porque o ataque aéreo do Patriots está funcionando muito bem. Que a gente sabe que um ataque com o Drew Brees sempre funciona muito bem. Mas, e por outro lado, a defesa do Panthers ela foi muito ruim na secundária contra o Saints. E o Tom Brady é o líder em jardas, em touchdowns. Então, se a gente pegar essa parte do jogo, a gente já imagina que talvez o Patriots tenha uma facilidade em lidar com isso. Mas, por outro lado, a linha ofensiva do Patriots não conseguiu proteger o Brady. Ele teve fumble, foi sacado contra Houston, foi bem complicado. E o Panthers tem algumas peças interessantes ali para talvez causar essa mesma pressão, né? Então eu imagino que o Patriots não vai ter um tempo assim tão fácil, não vai ser fácil. Claro. Mas é difícil imaginar o Panthers vencendo esse jogo, além de ser em New England, ser contra o Patriots, o atual campeão do Super Bowl, porque o Cam Newton está muito mal. Ele jogou contra uma das piores defesas da NFL e o que ele fez? Ele lançou 4 interceptações, acho, 3 interceptações. 3 interceptações, então, muita coisa. Exatamente. É pouco, né? E até agora, na temporada, o Cam Newton só lançou 3 touchdowns. Então dá pra perceber que o principal jogador do ataque não tá jogando bem. Ou seja, isso significa que o ataque não tá jogando bem. Mas eu acho que o McCaffrey vai ter que fazer uma boa partida, né? Porque a defesa do Patriots, ainda mais contra a corrida, tem muitas dificuldades. Então vai passar por aí. Eu acho que é interessante o Panthers achar outras formas de fazer esse jogo funcionar. Eu acho que o Newton, ele realmente não tá jogando bem. Eu acho que isso acaba colocando uma pressão nele, que óbvio, é normal, ele foi MVP, ele é o principal jogador dessa franquia. Mas se não tá funcionando, se ele não tá 100%, né, vamos achar formas diferentes de fazer esse ataque funcionar. E eles têm outras formas, né? Por isso que eles draftaram jogadores como o McCaffrey, como o Samuel, né, que já teve um pouco de destaque na última partida. Isso. E eu acho que isso é extremamente importante para confundir essa defesa do Patriots, né? Porque essa realmente é uma defesa que tá tendo bastante falha. Então eu acho que se esse ataque... não precisa nem o Newton jogar tanto, mas tirar um pouco dessa pressão. A gente viu como a defesa do Patriots teve um pouco de dificuldades enfrentando um quarterback móvel como o Watson, né? O Newton, a gente sabe que ele também é um jogador... Um dos melhores nisso, até muito mais inteligente que o Watson, obviamente, muito mais experiente, fez né? Um touchdown assim contra o Saints, né? Correndo, né? Exatamente. Então, assim, pode ser um caminho que essa equipe do Panthers pode também usar para tentar vencer o Patriots fora de casa. Mas do outro lado, óbvio que a gente sabe como é enfrentar o Brady, principalmente jogando em casa, né? A defesa do Panthers vai ter que também dar uma resposta melhor do que vem dando nas últimas partidas, né? Foi muito mal contra o Brees, né? Foi muito mal contra os recebedores Não tinha tomado touchdown, do Saints. E tomou... Exatamente. Mas tinha enfrentado duas equipes também com ataques muito fracos, né? Agora tá enfrentando uma sequência de 2 ataques extremamente fortes. 2 quarterbacks que alongam a bola muito bem, né? Então, fica difícil apostar no Panthers exatamente por esse histórico recente. Mas é um jogo, acho que para essa equipe, eu acho que entra com um pouco menos de pressão também, né? Porque tá jogando fora de casa contra o atual campeão, então acho que isso pode até ser bom pro Panthers. Só que ao mesmo tempo, pela divisão, né? Apesar de estar 2-1, aí uma derrota, vencer, né? Eu acho que precisa vencer para não deixar também a Atlanta fugir um pouco. Mas é muito difícil apostar contra o Patriots jogando em Boston, né? E eu aposto no Patriots vencendo, embora eu acho que o Panthers possa dar uma canseira aí. Também vou apostar no Patriots, acho que é bem favorito nesse jogo. Pode ter alguma complicação durante o jogo, né? Mas eu acho que dá Patriots. Eu acho que não vai sobrar, como eu comentei, talvez em algum momento da partida, dependendo da vantagem, possa
as coisas possam se estabelecer melhor, Sim. mas vai ser um jogo difícil, porque o Panthers é um time chato de vencer, mesmo quando não tá tão bem, a gente sabe que não é um time que é atropelado, né, vamos dizer assim. Então, eu vou no Patriots também, sem clubismo nenhum. Se eu não torcesse pro Patriots, eu apostaria no Patriots da mesma maneira. Então, Óbvio. Que nem a gente fez, né? Exato. E agora, um jogo bem interessante, uma das minhas equipes favoritas, todo mundo já Você sabe adora o disso, Lions, né? né? Adoro o Lions. Adoro o Detroit Lions contra Vikings. Quando jogar Lions e Patriots, você vai apostar no Lions. Eu espero. Se for em Detroit, existe essa possibilidade. Não, vamos ver, né? Mas Esse jogo até valeria destaque, né? Valeria Pô, destaque. seria bom pra caramba esse jogo. Se o Pois Vikings é. tivesse completo, né? É triste o Vikings estar sem os dois quarterbacks, né? Porque tem o quarterback que é o titular, que o cara se machucou por verdade. 2 anos, É e verdade. agora tem outro quarterback que foi pego para substituir o titular e o cara tá machucado também. Então o Vikings também conta um pouco de má sorte, né? Exato. Sim. E o jogo é em Vikings. Em Vikings. Vikings. Famoso em Vikings. Famoso Vikings, né? Eu acho que isso também é interessante porque o Lions aparentemente ainda está um passo à frente, assim, tem alguns pontos melhores do que o Vikings, especialmente sem o quarterback, né, titular. Essa faz muita diferença. Faz muita diferença, mas a gente pode dizer que o Keenum jogou muito bem, né? Foi uma das surpresas da semana 3, né? Case Keenum jogando muito bem, foi um dos melhores quarterbacks da semana, não lançou interceptação, foram 3 touchdowns, conseguiu alongar bem a bola durante o jogo, então mostrou que é um time competitivo mesmo, não tendo o seu principal quarterback, ou segundo, ou quinto, sabe lá quantas vezes vão se machucar. Parece que quem entra ali consegue, pelo menos nessa fazer temporada, o seu trabalho, fazer o seu trabalho, né? Você também tem uma defesa muito forte, que pode tentar parar esse ataque dos Lions. Não tomou touchdown terrestre ainda. Não tomou touchdown terrestre, e por isso Continua sem tomar, eu acho. Porque... o ataque do Lions já não é o melhor ataque terrestre da liga, mas é interessante você ter o ataque terrestre pro Stafford não precisar fazer tudo sozinho. Um outro ponto importante, os Lions também não fizeram touchdown terrestre. Então, Parece que é a combinação perfeita para sair o touchdown. Exatamente. Vai Esse é um jogo que acontecer sai 3 touchdowns terrestres do Abdullah. Abdullah corre para 176 jardas. Mas eu acho que o jogo dos Lions tem que continuar com o passe mesmo. É o que está funcionando melhor. Não é o time com mais jardas na temporada, mas é o segundo time que mais marca touchdown. Quando chega na red zone, tá bem consistente, né? Muito competente. Eles não estão arriscando tanto quanto fizeram em outras temporadas. Né? Exatamente. É um time muito difícil parar na red zone. E a secundária dos Vikings está cedendo mais jardas do que a gente imaginava, tá? Entre as que mais cederam. Então, interessante. Pode ser o ponto para os Lions ganhar esse jogo. Porque o jogo terrestre está funcionando, está fazendo avançar o time, mas não é o principal foco desse ataque, a gente já viu. Né? E pro outro lado, eu acho que para a defesa dos Vikings é pressionar essa linha ofensiva que está apresentando alguns problemas, não está conseguindo proteger tão bem o Stafford, além de cometer muitas faltas, né? Muito false start, muito holding, então tá atrapalhando isso o Stafford. Então, eu acho que jogando em casa também, né, vai ser bem hostil pro Stafford. Então, vamos ver como é que vai ser isso aí. Eu acho que tá bem equilibrado esse jogo. Tá bem equilibrado. Eu acho que completas as duas equipes se equivalem. Eu acho que com os dois quarterbacks, né, cada um a seu estilo. Mas realmente, sem o Bradford, apesar da última rodada o que não ter ido muito bem, eu acho que ele vai ter que repetir o mesmo nível de atuação, o que óbvio fica bem difícil, né? A defesa do Lions já vai estar mais ligada também, já vai ter estudado, ver como que esse ataque funcionou, né? Obviamente também vai ter que parar o jogo corrido, acho que é um duelo muito importante parar o jogo corrido dos Vikings, né? O Dalvin Cook tá jogando muito bem. Tá jogando muito bem, e essa defesa do Lions, como a gente sabe, né, é uma defesa que até consegue pressionar, mas jogo corrido e secundária é uma defesa que também tem um pouco de as suas dificuldades. Apesar de que na última rodada conseguiu roubar a bola do Ryan, eu acho que isso pode ser interessante, né? Porque a partir do momento que você pressiona um quarterback como o Keenum, que é um quarterback que apesar de ter ido muito bem, é sempre propenso a errar, eu acho que isso pode fazer muita diferença pro Lions, né? Roubar essas bolas e aí no ataque, um ataque extremamente produtivo, né? Que é esse ataque do Lions, mesmo enfrentando uma defesa que eu considero até melhor que foi a do Bucks, né? Sim. A defesa melhor que a do... Quem que eu tava jogando? Atlanta, né? Então, assim, mas eu acho que... é um duelo muito equilibrado, mas eu acho que fica bem complicado quando você não joga com o seu quarterback. Embora o Key não tenha ido muito bem, eu acho que o Lions, não por muitos pontos, né? Até por estar jogando fora de casa, mas eu acho que o Lions de novo vai dar um jeito de vencer de novo lá no quarto. O Lions vai de novo, ao invés de... No quarto. Eu acho que o Lions de novo vai levar essa partida
daquele jeito que o Lions gosta, com emoção. Mas eu acho que no final, dessa vez, como não foi em casa contra a Atlanta, que o time quase venceu nos últimos segundos, eu acho que consegue vencer Minnesota, que tem condições de ganhar também, não seria nenhuma surpresa. Eu não consigo apostar nos Vikings porque não tem seu quarterback principal. É fazer uma aposta cega, basicamente, né? O Casey Keenum jogou bem, beleza, mas será que ele vai jogar bem de novo? A chance é que não. A gente não sabe, então a gente tá indo pela lógica. Exato. Eu vou apostar nos Lions porque é um time mais completo agora, um ataque que tá jogando muito bem, e eu acho que vai aproveitar esse confronto entre a secundária e o Stafford, que tá jogando muito bem. Em CLTP eu já apostaria no Lions, eu acho que é um time melhor. Agora, se o Lions conseguir forçar os mesmos turnovers que forçou contra a Atlanta, aí eu acho que vai ser um jogo até talvez não tão equilibrado. Eu não acho eu acho que não vai conseguir. Eu acho que tudo depende de como eles pressionarem o Keenum. Exato. Como o Keenum jogar, na verdade. Exato. Se ele não jogar bem, esquece. Depende do Casey Keenum. Se ele tiver uma partida de mediana pra baixo, Esquece. eu acho que não tem nenhuma chance. Agora, se ele tiver uma partida boa, muito boa, aí o Vikings talvez encontre um caminho. Mas eu vou ficar com vocês, vou apostar no Detroit Lions e vai ser um começo bem interessante, né? 3-1 nessa divisão é muito importante. Exatamente. E aí, dando sequência também esse nosso segundo programa aqui, Bills e Falcons, essa é uma partida que eu joguei em Atlanta, e o Bills vem sendo uma defesa bem interessante, né, nas primeiras rodadas. Se a gente pega esse jogo no início da temporada, a gente obviamente coloca a Atlanta como grande favorito, ainda é o grande favorito, mas será que o Bills tem alguma condição de causar alguma surpresa ou tornar esse jogo mais equilibrado do que a gente esperava? Eu acho que depois da última vitória dos Bills, o mínimo que a gente pode fazer é respeitar esse time, né? Eu acho que essa é a palavra, tem que respeitar o Bills. Respeitar o time que é competitivo, é um time chato. É um time chato. Chato, né? A defesa, ela é muito forte, ela não cedeu touchdowns aéreos, né? Então, eu acho que isso é muito importante. Exato. Uma secundária que está passando por reestruturação, né? Saiu seus jogadores importantes. É incrível isso. Tá tem jogando, um calouro. O Walter Davis eu acho que está jogando bem, é um calor, então... mas também, parece que é a combinação aqui, né? Entre uma defesa que não cedeu não cedeu touchdowns aéreos, mas vai enfrentar um dos melhores ataques da NFL. Né? Que você tem que pensar assim, não subestimando, mas o Bills, quem que o Bills enfrentou até agora? Eu pensei isso agora. Ele enfrentou na primeira rodada Jets, foi, né? Isso, Jets, Panthers e Broncos, que seria o melhor, né? Foi o Broncos. Só que agora pega provavelmente um dos melhores ataques, provavelmente dos 3 melhores ataques aéreos da NFL, então é muito difícil achar. É um grande teste. Eu acho impossível que o Falcons não faça pelo menos um touchdown aéreo, né? Muito difícil. O Bills não chega como zebra aqui, mas com certeza chega inferior. Seria uma grande surpresa, fora, né? Acho que para tentar ganhar esse jogo é furar a linha ofensiva, pressionar muito o Matt Ryan e conseguir marcar todos os recebedores, porque não adianta só marcar o Julio Jones. Ele é o cara que puxa 3 marcadores, mas aí o Sanu e o Tyler Gabriel estão sobrando, ou mesmo o Freeman, né? E aí você não consegue marcar tanta gente e aí você acaba levando o touchdown. Então eu acho que o Falcons chega muito preparado para esse jogo, 3-0, é bem mais consistente nos dois lados, né? A defesa também é bastante agressiva, eu acho que vai atrapalhar a vida do Tyrod Taylor, né? Então, e o Falcons, eu acho que o principal ponto aqui tem que parar o ataque terrestre dos Bills, né? Que é o principal foco desse time, né? Acho que parando o ataque terrestre, você praticamente domina os Bills. Eu acho que o Taylor ele tá evoluindo bastante com o quarterback em si. Falando assim, ele sempre foi um cara muito atlético, ele correu com a bola, sabe se movimentar, mas no último jogo a gente viu em alguns momentos ali ele acertando passes muito inteligentes. Exatamente, essa é a palavra. Ele soltou uns passes em movimento bem interessantes. Exato, é isso que definiu o Taylor antes, né? A gente pensava assim, ele é bom fisicamente, tal, mas não é um cara que se confia pra lançar a bola, né? Não é o quarterback mais inteligente, mas ele aparentemente tá evoluindo nesse ponto. Então eu acho que isso, e também vai ser um teste para ele, né? Jogar contra esse time aí que, quer ou não, tem uma defesa também complicada de lidar, né? Não é a melhor defesa da liga, mas é uma defesa equilibrada ali, uma defesa que traz problemas para os seus adversários. Então eu acho que vai ser um ponto interessante. O Falcons, ele tá flertando com a derrota, né? Se a gente parar para pensar, 2 jogos que ele não perdeu por questão de... Um jogo ele não perdeu literalmente por questão de centímetros, né? Foi sorte contra o Exatamente, foi sorte. O outro jogo foi competência do time que conseguiu não levar o touchdown, claro, mas também contou com a falta de capacidade do Chicago ali de matar o jogo, né? Sim. Nos últimos minutos. Então eu acho que esse é um jogo que tem tudo para ser equilibrado, por incrível que pareça.
Talvez não, né? A gente acaba falando isso, aí de repente esse pode ser o jogo Uma que o explosão do Falcons ataque, deslancha, né? É, Finalmente tem aquele jogo vistoso. Mas eu vou apostar no Falcons, né? Eu acho que não tem como ser diferente, né? É muito difícil, jogando em casa ainda, mas se fosse em Buffalo, É diferente. eu ia ficar, sério, eu ia ficar muito, não sei, sabe? Eu ia apostar no Falcons, mas eu ia ficar, putz, sei lá, esse time em casa é chato. Mas agora eu acho que fora de casa, eu acho difícil manter por 4 períodos um futebol americano bom o suficiente para você parar o Atlanta. Essa acho é a que poucos questão. times conseguiriam fazer Essa isso é a atualmente. Então, É. Atlanta vai vencer. Por tudo isso que a gente falou, Falcons também. Seria Vou apostar nesse time. muita surpresa o Bills vencer, meu voto é Falcons também, né? Sem erro. Claro. E agora a gente pode falar agora de Colts e Seattle. Jogo do domingo à noite, né? Jogo de domingo à noite. É um jogo até, assim, não é tão equilibrado, né? Ainda mais por ser em Seattle, né? E o Colts ganhou o jogo passado, mas não mostrou nada assim fora da curva, né, atualmente, até agora. Mas eu acho que isso vai ser um teste pro Brissett, né? Ele jogou bem, Sim. mas era o Browns, né? E agora, contra Seattle, será que ele consegue repetir essa atuação? Eu acho que o Seattle chega nesse jogo sem desmerecer os Colts, mas com a obrigação de ganhar e ganhar bem. Porque o Seattle até agora não conseguiu encontrar o equilíbrio. né? Não convenceu. Quando a defesa jogou bem, o ataque foi muito mal. E quando o ataque finalmente conseguiu jogar bem e brilhar, a defesa foi a pior atuação na temporada no último jogo, né, contra os Titans. Então eu acho que é o jogo para conseguir buscar esse equilíbrio, a defesa jogar bem o tempo inteiro. Vamos ver se no segundo tempo ela consegue manter o mesmo nível, né, cedendo menos pontos. E o ataque, ver se a linha ofensiva vai conseguir evoluir, se o Russell Wilson vai manter a mesma pegada, lançando touchdowns. O Baldwin parece que vai pro jogo, apesar da lesão no último contra os Titans, né? CJ Prosise, por outro lado, não vai jogar, tá fora, já é uma ausência importante. E pelo lado dos Colts a gente vai ver mais como o Brissett vai estar evoluindo nesse time, né? Eu acho que ele tem que aproveitar muito essas chances, porque ele vai ter aí mais 2 jogos no máximo, Isso, talvez 3, supondo. Então é a chance dele de mostrar que ele pertence à NFL. Isso. Sim. E de repente ganhar uma chance até em outro time, né, nos próximos anos. Porque tirar o Andrew Luck dali... Não, muito difícil, né? É um grande teste para ele, porque ele vai sofrer muita pressão, com certeza. A linha ofensiva não é das melhores, então vamos ver como que ele vai lidar com essa pressão, correndo, né, fugindo dessa pressão e também lançando a bola. E vamos ver o ataque terrestre. O Gore tá funcionando melhor até que o ano passado, tá rendendo ainda para a idade dele, 34 anos. Eu acho que já marcou touchdown no último jogo, então vamos ver contra essa defesa que não está conseguindo parar o ataque terrestre. É uma das piores defesas contra a corrida na temporada, que é uma surpresa, né? Então, mas eu acho que é o jogo para Seattle mostrar que tem time e tem que ganhar bem esse jogo. Como o Michel falou, eu acho que o que pode influenciar nesse jogo é exatamente essa pressão que Seattle entra, porque Seattle tem que vencer essa partida. Né? Não passa na cabeça dos torcedores de Seattle perder pro Colts em casa sem o Andrew Luck. Né? Então, assim, é uma pressão, óbvio. É um time que, tem jogadores ali que sabem assimilar essa pressão. São jogadores top da NFL, né? Exato. Quase todos eles. E ao mesmo tempo, o Colts, pelo menos até o Andrew Luck voltar, vai sempre entrar nas partidas, principalmente essas fora de casa contra times mais fortes, como franco atirador. Não tem nada a perder, né? Não, é um time que realmente está atrás ali dos outros times da sua divisão. E o que é interessante, eu acho que joga sem tanta responsabilidade, né? Óbvio que o time evoluiu com o Brissett, ele dá mais chances dessa equipe para vencer. Se fosse o Tolzien jogando em Seattle, esquece, eu acho. Seria um jogo mais que fácil. eu acho que não teria nenhuma chance do Colts aprontar. E mais com o Brissett, pode ser que se o time jogar encaixado, conseguir pressionar, obviamente, como todos os outros times, conseguir pressionar a linha ofensiva de Seattle, é um jogo né? pra defesa se consagrar Exatamente, né? Eu acho que o Colts aí... Pode ser que o Colts venha a aprontar exatamente com isso. Pressionando o Wilson e quando tiver a bola, sendo muito inteligente, né? O Brissett sem forçar muitos passes, correndo, como a gente sabe que no quarterback físico também. Mas assim, não passa pela minha cabeça essa equipe de Seattle perdendo em casa para uma equipe do nível do Colts nesse momento, mas ao mesmo tempo precisa convencer, né? Exato. Eu acho que o time ainda não convenceu. A gente, quando teve todas aquelas mudanças ali perto da temporada, a gente até falava, eu até falei, Seattle vai atropelar todo mundo que vê pela frente. E não tá atropelando, não tá nem, né, até tá vencendo, conseguiu vencer, mas não tá jogando bem. Mas assim, não consigo ver Seattle perdendo em casa pro Colts, não, eu vou de Seattle.
Eu acho que mesmo jogando bem ou mal, a gente não sabe ainda, mas também vou apostar no Seahawks jogando em casa. A questão é se vai jogar bem ou mal. É o mais acho importante. que a vitória eu acho que é o vem. mais Eu importante. acho que se Seattle, eu vou apostar em Seattle também, mas eu acho que se Seattle jogar mal esse jogo, é o verdadeiro jogo para realmente colocar um alerta ali. Vai vir muita pressão. Por enquanto, no começo, o time tá se acertando, ok, tá ligado? A gente Até falou agora disso, não é o fim do mundo, mas esse Mostrar um bom jogo, tem né? que mostrar. E eu queria só destacar como um quarterback de elite faz diferença num time, né? Porque se o Andrew Luck tivesse saudável jogando, a gente colocaria o Colts talvez como favorito para ganhar a divisão. Talvez não porque o Titans é um time melhor, mais Sim. equilibrado. Mas a gente não, de jeito nenhum, ia deixar o Colts de fora. Claro. A gente ia falar que o Colts ia brigar até o final. O Titans, exatamente. Então, agora, sem ele, o time vira um dos 5, 6 piores da liga. É uma diferença muito gritante, né? Sim. E agora, prosseguindo, vamos falar sobre o nosso jogo preferido de aposta. O jogo que tem o Los Angeles Chargers. Esquece, não vou. Eu não Chargers vou, contra Philadelphia Eagles. Esse eu não vou apostar no Chargers. Não tem como. O Chargers, Não tem como. se o Chargers já tá cansando pra E torcida... óbvio que o Chargers vai vencer, né? Óbvio. Mas a gente tá... O Chargers tá mostrando, pelo menos, competitividade. Nenhum jogo o Chargers perdeu por 40 a 10. Mas sempre foi assim. É sempre difícil ganhar desse time. Né? O problema tem que converter isso em vitória. Né? Eu acho que o problema é que agora vai pegar outra equipe difícil. O Eagles tá mostrando que é mais preparado, tá 2-1, tá mostrando que talvez é uma equipe de playoffs. Eu falo talvez porque a gente não consegue confiar ainda. E a divisão é muito difícil. Mas pelo menos nesse começo o ataque está jogando bem, o Carson Wentz, até o ataque terrestre que a gente esperava bem menos está funcionando bem até, né? E é uma defesa muito forte. A gente vai ver o confronto de duas defesas bem fortes. O Wentz foi bastante sacado, a linha ofensiva não está bem. E a gente viu como essa defesa do Chargers pressiona os quarterbacks, né? O Ingram está jogando muito. Pode ser a chave E pode ser uma das chaves para o Chargers ganhar, né? Não deixar o Wentz jogar. Fazer ele forçar a bola, porque a gente sabe que às vezes ele força, então tem que fazer ele forçar os erros, interceptar ele para tentar ganhar esse jogo. E também o jogo terrestre funcional. O Melvin Gordon é muito importante. Não está funcionando muito bem até o momento. Tá fazendo touchdown, correndo, mas nesse jogo vai ter que correr ainda mais. Vai ter que funcionar bem mais aqui. E achar um jogo equilibrado também no ataque, né? O Philip Rivers. Tirar a pressão. Philip Rivers vai ter que jogar muito ele bem. Ele lança demais, né? Acho que... Tirar o ranço do último jogo, foram 3 interceptações, é muita coisa. Exato. Ele vai ter que ser bem mais inteligente nesse jogo e vai ter que cuidar bem da bola, né? Porque é pressão do outro lado também, né? Então, mas é 0-3, eu não descarto os Chargers ainda, né, nessa temporada, tá muito difícil, mas eu ainda não descarto. Só que não pode perder esse jogo, eu acho que é a última oportunidade. Perdeu aqui, tá fora. 0-4 é muito forte. Exatamente, é a questão do senso de urgência que a gente tava falando lá na questão do Texans, né? Ficar 0-4 aqui, jogando em casa de novo, né? Eu acho que até em termos psicológicos isso pode atrapalhar muito o Chargers, né? Mas ao mesmo tempo aí vai enfrentar uma equipe que é extremamente competitiva. Eu acho que esse jogo tem tudo para ser aquelas... Eu até falo eu ia falar peladas, mas peladas no sentido interessante. São duas equipes que até parece que jogam... que parece que jogam de um jeito sem pressão, né? A gente pensa que o jogo poderia ser uns 40 a 30, exatamente. Né? Mas como não foi semana passada, esse jogo provavelmente vai ser 9-6. Exatamente. Então são duas equipes que se jogam pra frente, obviamente, né? Nesse momento o Chargers tem que ter um pouco mais de cuidado, porque, como a gente falou, um 0-4 aqui pode complicar muito a vida da equipe, mas enfrentam uma equipe muito traiçoeira, né? A gente sabe como esse time do Eagles tem momentos da partida que joga muito bem, tem momentos da partida que acaba caindo um pouco, então a gente vai ter que ver como é que eles vão entrar em campo no domingo, né? Mas como o Michel falou, eu acho que esse duelo aí entre a linha defensiva do Chargers pressionando o Wentz tem tudo para ser muito importante, porque ele, quando tem condições de não ser pressionado e estender as jogadas, ele tá fazendo muita coisa, né? Tá sendo o diferencial dessa equipe. Mas o Chargers tem condições de vencer. Eu acho que é um jogo, obviamente, teoricamente mais fácil do que era contra o Chiefs, embora o Eagles seja uma equipe boa também. Mas eu não vou apostar no Chargers porque eu não quero mais... É só pela essa questão de... Eu não vou mais apostar. Vai que dá certo, vai que eles vencem, aí o problema era a gente. Mas vou apostar no Eagles, mesmo jogando fora de casa. Eu acho que vai ser por um placar bem apertado. Como eu apostei 3 vezes no Chargers, eu tô sentindo que eles vão ganhar,
nessa semana dos Eagles, eu vou apostar nos Eagles. Eu tinha certeza que ia falar de Chargers no final, mas tudo bem. Cara, eu tô com essa mesma impressão. Eu acho que o Chargers vai ganhar esse jogo, mas eu não vou apostar neles. Eu acho que dessa vez vai dar certo. Tá aqui gravado, e a gente vai provar pra vocês que o Chargers ganhar ou não depende única e exclusivamente de nós três. Exatamente. Se a gente vai decidir o futuro do Chargers nessa temporada. Então, se a gente não quiser que o Chargers vá para os playoffs, eles não vai para os playoffs. Nós três vamos apostar contra o Chargers e o Chargers vai vencer esse jogo. Nossa senhora. Eu vou apostar em Filadélfia. Então, perfeito. Vamos prosseguir agora para Giants e Tampa Bay. É outro jogo legal, né? Sim. Eu tenho algumas reticências aí sobre o Tampa Bay, porque a apresentação semana passada foi tão ruim. E eu esperava tanto desse time essa temporada que eu não sei mais o que pensar, entende? E eles têm um jogo a menos, né? Então ainda a gente não tem amostragem suficiente, porque um jogo eles ganharam, outro jogo eles foram uma desgraça. Então qual é o Tampa Bay, né? Por outro lado, a gente tem o Giants, que a gente não esperava que tivesse 0-3. Sim. E aí tem o ingrediente que você já comentou em outros jogos, da urgência. 0-4 não dá. Não dá. Acabou a temporada deles. Então esse por Giants é um jogo muito mais importante do que o Tampa Bay. Por mais que seja em casa, né? Em Tampa. Sim. Mas o Giants precisa vencer esse jogo. O Eli precisa jogar melhor. Sim. Ele jogou bem na última metade do jogo contra o Philadelphia, mas agora ele precisa jogar 4 quartos bem. Exato. Ele precisa vencer esse jogo. E aí eu não sei exatamente o que esperar dessa partida. Podia ser um jogo perfeito para os Bucks, porque a gente sabe que é um ataque muito forte, né? Só que o ataque terrestre ele não tem um corredor ali que a gente pode falar de elite, né? O Doug Martin ele é bom, só que não tá jogando, tá suspenso, ou quando tá suspenso tá machucado, então... Era pra ele ser de elite, mas aí acabou nas últimas 2 temporadas. Eu acho que se ele estivesse em campo jogando bem, o Bucks seria mais favorito nesse jogo, ainda mais enfrentando uma defesa que é a segunda pior contra o ataque terrestre. Os Giants não estão conseguindo parar um ataque terrestre, então podia ser o caminho para os Bucks ganhar esse jogo, mas eles vão ter que continuar usando a melhor arma, que é o Winston lançando, né? Que foi mal na semana. É a melhor arma, mas ao mesmo tempo é muito arriscada. É traiçoeira. É uma bomba que pode explodir a qualquer momento. É arriscado porque vai pegar uma secundária muito forte. Exatamente. Uma secundária ele vai ter que cuidar muito bem na bola, lançar com inteligência pro Mike Evans e pro Deshaun Jackson. São dois não é a melhor característica do Winston, cuidar bem na bola. Né? Não. Então vamos ver como é que vai ser esse confronto. Do outro lado, o ataque terrestre também dos Giants não existe, né? Não tem nem o que comentar ali. Eu acho que é o pior da liga, né? É o pior da liga. E em compensação, o ataque funcionou contra os Eagles. Melhorou, né? Melhorou. Não tinha como ser pior, né? Não tinha funcionado até agora. Não tinha funcionado até aquele momento. Então agora o ataque aéreo funcionou bem. O Eli Manning, apesar das interceptações, ele teve bons momentos ali durante o jogo. Foi um dos que mais teve jardas na temporada. Então vai ser muito importante ele repetir a mesma atuação. Só que melhor ainda, sem ser interceptado, óbvio, né? Ele não pode ser tão inconstante, né? Ele tem que jogar o jogo inteiro bem agora. Exatamente. E vai precisar mais do que nunca do Beckham Jr., que é o principal jogador ali, né? Pra vencer essa secundária, que é bem forte. Mas eu acho que, mesmo com a derrota da última semana, eu acho que o Bucks, jogando em casa, também chega um pouquinho à frente dos Giants. Eu acho que também, como nos outros jogos, como a gente comentou aqui, é um jogo que vai ser decidido nos erros. E eu acho que vão ter bastante erro nessa partida, né? Interceptações no total. Pode acontecer, a gente sabe. O Giants chega mais pressionado. A gente sabe do histórico. E exatamente pela pressão do Giants, eu acho que essa equipe vai entrar mais concentrada. Eu acho que já teve uma pequena melhora contra o Eagles, né? E eu acho que é um jogo pro Giants sair dessa zica. Eu vou apostar no Giants nessa partida. Obviamente, é uma aposta um pouco... Não é uma aposta muito certa, né? Eu acho que o Bucks jogando em casa... E eu acho que no geral tem um time mais equilibrado hoje, mas eu acho que o Giants... Não é time pra 0-4. Não é time pra 0-4, né? Eu acho que é um time até... Se a gente pegar no papel equilibrado com o Tampa Bay, talvez até melhor, né? Que a gente esperava antes do início da temporada. Então eu vou apostar nos Giants, eu acho que a equipe vai errar menos dessa vez, eu acho que a defesa vai ser bem importante. Eu acho que aí uma pick six, algum fumble retornado, eu acho que isso pode acabar decidindo a partida. E do outro lado, realmente, eu acho que tem que apostar no ataque aéreo. Eu acho que tem 3 recebedores aí muito bons, a equipe do Giants. Eu acho que se o Eli, ele vai ter que ter tempo no pocket, e ele tendo tempo e bem entrosado com esses 3 jogadores, eu acho que pode queimar essa defesa dos Bucks aí. Mas pra mim é mais pelo nível de urgência. Eu acho que o Giants vai arranjar alguma forma de vencer essa partida.
Então eu aposto na primeira vitória do Giants. Eu vou apostar no time da casa, no Buccaneers. Esse jogo é um dos mais difíceis para apostar, na minha opinião. Eu tô com a impressão que o Giants vai ganhar o jogo, mas eu vou apostar em Tampa Bay. Porque eu acho Tampa Bay melhor, tá jogando em casa. Eu acho que diferente do Giants, que pra mim não tem mais chance de playoffs, foi mal. 0-3 nessa divisão, cara. Sério, eu não consigo imaginar Dallas e Eagles perdendo tantos jogos o suficiente pro Giants alcançar, entendeu? E ainda tem outras equipes pra disputar aqui, uma wild card, por exemplo, que também começaram melhor. Por exemplo, o Giants é melhor que o Panthers, mas o Panthers começou com 2 vitórias. É difícil, né? Claro que não é tudo, né? No passado o Vikings começou 5-0 e não foi nos playoffs. Claro. Mas eu acho difícil o Giants conseguir, então eu acho que Bucks ainda tem chance e Bucks vai fazer valer esse mando de campo pra provar que eles são de verdade, contender, né? eles de são verdade. um time pra chegar lá. E agora a gente pode falar já que a gente tá falando dessa divisão, Rams e Cowboys, né? Vamos falar aí sobre o favorito a ganhar essa divisão, por que não, né? Contra um time que acho que quer surpreender todo mundo esse ano, né? Eu acho que esse é o objetivo do Rams. É difícil imaginar eles indo pros playoffs por enfrentar o Seattle na divisão, mas considerando que Seattle não tá no melhor momento, a gente ainda não sabe o que esperar da equipe, eu acho que o Rams ele se sente vivo, né? Eu acho que isso é muito importante. Uma vitória aqui contra o Cowboys, fora de casa, dá uma moral diferente pra esse time. Coloca esse time, talvez a gente possa brigar, né? Aí sim. Antes da temporada eu apostava cegamente nos Cowboys. 44-3. Mais ou menos. Eu acho que não mudou tanto, né? Em questão de a gente olhar o Cowboys melhor, como é um time melhor. Só que o Rams, a gente viu que evoluiu. Por enquanto, nessas 3 primeiras semanas, é um dos melhores ataques da NFL. Né? Independente de quem ele enfrentou, sim. É um ataque que está funcionando muito bem. O Goff deu para ver que ele evoluiu, né? O McVay está fazendo ele trabalhar bem, né? Tá tendo proteção. Então a gente vai ver agora essa linha ofensiva. O Goff é um dos quarterbacks que menos foi sacado. Não só pela linha, mas também porque ele está cuidando bem da bola. Tá olhando bem as jogadas. Então a gente vai ver agora essa linha ofensiva contra um pass rush que a gente tá vendo bem muito agressivo. Bem né? contra o Arizona, né? Lawrence tá jogando muito. O Lawrence a sozinho. linha do Arizona é muito ruim, né? Sim, e essa linha do Rams tá jogando muito bem. Vai ser um Mas confronto. é um ponto interessante. Vai ser um teste pros dois, né? Vai ser um teste pros dois. Sim. Mas eu acho que o que pesa aqui é a defesa dos Rams. Tomou quase 40 pontos do 49ers. Tudo bem que era confronto de divisão, mas o 49ers não tem peças para fazer tantos pontos no jogo. Não. Eles não têm ali um Tom Brady lançando a bola, um Breeze. Mas você tem que pensar que, por exemplo, dos 39 pontos, pelo menos uns 14 aí foi de turnover do ataque. Do ataque não, pelo menos ali do time de especiais, sim, né? Sim, exatamente. Mas é uma defesa que está cedendo muitos pontos. É uma das piores contra a corrida. Exato. É uma das piores defesas contra o ataque terrestre. Só tem... E vai pegar apenas a melhor linha ofensiva com o Ezekiel Elliott. Então eu acho que, pra mim, aqui é a combinação de vitória pros Cowboys. É explorar essa deficiência dos Rams. Eu ia falar bem isso, realmente. Mas ao mesmo tempo, os Cowboys têm que cuidar da sua defesa, principalmente secundária. Os Rams mostraram... Eu ia falar isso daí. Os Rams mostraram que se der espaço, eles vão marcar, vão avançar rápido em campo e vão marcar touchdown. Então eu acho que Cowboys tem esse ponto aqui a seu favor, né? Jogo terrestre. Mas tem que tomar cuidado na defesa. Um jogo extremamente traiçoeiro para essa equipe do Cowboys, né? Exatamente pela questão pela questão da secundária. A gente viu que quando o Palmer teve tempo, como o Goff tá tendo, ele conseguiu furar essa secundária, né? E eu acho que esse time do Rams tem mais talento no seu ataque do que a equipe do Arizona tem. Hoje sim. Tanto começando, óbvio, pelo jogo corrido com o Gurley. Exatamente. O jogo aéreo tá funcionando muito bem, o Cup, o Watkins, o Woods, os outros jogadores também. Mas eu acho que o Cowboys vai até onde esse ataque levar, como a gente falou. Eu acho que se o Elliott for bem, estabelecer o jogo corrido desde o início, e se obviamente o Prescott também fizer o que ele fez contra a Arizona, alongar essas bolas contra uma secundária que é bem duvidosa, como essa secundária do Rams, eu acho que fica muito difícil para a equipe visitante vencer. Eu acho que vai ser equilibrado, eu acho que o Rams pode surpreender, eu acho que tudo vai depender também como esse ataque funcionar contra essa defesa dos Cowboys, né? O Goff tem que ter tempo no pocket. Mas eu acho que esse ataque do Cowboys vai acabar prevalecendo. Eu acho que Prescott e Elliott
são as principais armas dessa equipe para vencer o Rams, e eu acho que eles vão conseguir jogar bem como eles jogaram contra a Arizona. Então eu acho que o Dallas vence. Eu também aposto nos Cowboys, além de jogar em casa, eu tenho a impressão que os Rams vão sempre estar atrás no placar, sempre tentando buscar, às vezes até empatando. E isso não é bom, né? E eu acho que eu tenho essa impressão porque o Cowboys é mais equilibrado hoje, né? Então estou apostando no time da casa. Eu tô esperando um jogo com bastante pontos. Eu acho que vai ser... Pode ser. Uma secundária fraca do Dallas contra um jogo corrido, a defesa para o jogo corrido fraca do Rams. Então é um ingrediente para os dois times, né? Sim. Então, mas eu vou no Cowboys por jogar em casa, por ser um time melhor, tem tudo para ganhar, né? Exatamente. Mas eu acho que vai ser difícil, na verdade. Difícil. Não, com certeza. Né? Sim. Bom, então vamos lá e fechando o nosso vídeo de hoje com as nossas rapidinhas. Vamos começar falando de 49ers e Cardinals, né? Uma partida de divisão aí entre duas equipes que não estão bem nessa temporada. O jogo acontece em Arizona. Eu acho que isso pode fazer muita diferença até para Arizona, porque a equipe teve um bom primeiro tempo contra os Cowboys, vai enfrentar um ataque que conseguiu jogar bem contra os Rams na última jornada, mas ainda tem muitas dificuldades. Eu acho que mesmo não tendo tanto talento quanto tinha no começo da temporada, eu acho que esse time do Cardinals tem tudo para se impor sobre São Francisco e vencer mais uma nessa temporada. Lembrando que essa derrota seria a quarta, né, dos 49ers aí na temporada até agora, o que a gente também já esperava um pouco também. A gente já sempre falou que o Niners poderia ser uma das equipes com mais derrotas nesse ano. Mas é um jogo também interessante, eu acho que o Niners também tem condições de talvez surpreender o Arizona, mas eu vou mais pelo histórico recente. Eu acho que a Arizona fez uma boa partida no geral contra o Cowboys e tem tudo para vencer em casa. Eu acho que o Cardinals está um passo à frente hoje do 49ers, eu tô apostando nos Cardinals também. Eu vou com vocês, eu acho que a Arizona é um time melhor, não vai ser fácil o jogo. Não. O 49ers, dá pra dizer que ele melhora a cada semana, né? Mas ainda é um time muito, muito cru, eu acho que vai ser uma temporada bem difícil para eles. Bom, então Bengals e Browns, o jogo... Jogo engraçadinho. É um jogo engraçadinho, né? É um jogo difícil de falar, porque é difícil prever o que o Bengals vai fazer, porque acabou de mudar de coordenador, e foi bem, né? Então a gente percebe que essa diferença aparentemente trouxe novos ares para a equipe. E o Browns é aquele time que ele tá evoluindo, mas ainda é um time muito novo, é um time que comete muitos erros. É difícil falar, parece que não tá muito preparado, né? É complicado. Eu acho que Cincinnati vai correr com a bola, vai ter que correr com a bola, porque a defesa do Cleveland não é muito boa nesse ponto. E também isso vai dar ali vai tirar a pressão do Andy Dalton também, ajuda ele a lançar algumas bolas melhores, né? Mas é que nem você falou, é um jogo extremamente engraçadinho, né? É muito difícil. O Kaiser vai ter que segurar mais a bola e se proteger melhor nos passes. E os receivers do Browns, eles têm que parar de dropar tanto passe. A gente também não adianta botar só a culpa no Kaiser. Claro, o último jogo acho que teve 8 drops, é muita coisa. Não dá, o calor ainda, então é difícil. Mas, porém, contudo, entretanto, não obstante, todavia, eu vou cometer o grande erro de apostar no Cleveland Browns. Meu Deus. Olha. Não, eu acho que é uma aposta válida. Eles têm que ganhar um jogo nessa temporada. Se não for esse jogo, vai ser qual? Não vai ser. Chega um momento, né? Tá, quando que eles vão ganhar? Exato. Ou não vão ganhar. Mas eu acho que os Bengals têm um time melhor. Tem, concordo. Jogaram muito bem contra não muito bem, mas jogaram melhor pelo menos contra os Packers. Já mostraram que a troca de coordenador ali já deu uma mudança. A gente sabe que o Andy Dalton não é tão ruim como mostrou nos 2 primeiros jogos. Claro. Já se envolveu mais com o AJ Green. O Mixon parece que agora está começando a se tornar o primeiro running back. Ele é melhor que o Hill e o Bernard, então eu acho que... E também a defesa pressionou muito o Rodgers também. Mostrou que o pass rush é forte, então vai pressionar de novo agora uma linha que não está conseguindo proteger tão bem o quarterback, que é calouro, e está cometendo bastante erros. Então acho que por tudo isso também estou apostando... Eu vou apostar nos Bengals. Eu queria apostar no Kaiser, quero que ele vença logo na NFL, né, tirar essa pressão. Mas 2 semanas, tirando a última semana, eu talvez apostaria no Browns.
Mas eu acho que o Bengals melhorou, eu acho que o Bengals vai começar agora a jogar em um nível que a gente esperava que o Bengals fosse jogar. Mas é incrível, né, galera? Eu ia falar isso, eu acho que isso talvez possa dar uma chance pra Cleveland. Eu não acho um absurdo nenhum o Cleveland não vencer, óbvio, pode vencer. Confronto de divisão, vamos lembrar. Exatamente, mas não acho que vai ser nesse domingo. Eu acho que o Bengals eu acho que o Bengals... Quando você acha que vai ser, então? Eu acho que eu não sei, mas nesse... Vai chegar. Mas nesse domingo não vai ser, eu acho que o Bengals vence. Beleza. Passando para o próximo jogo, temos Jaguars e Jets, dois times que surpreenderam na última semana, principalmente o Jets, né? Principalmente, conseguiu essa vitória, é o melhor time de Nova York até o momento, tem uma vitória, não tenho o que contestar. Isso é surreal, né? Mas eu acho que a semana 4 vai voltar tudo aos eixos, Jets volta a perder, não vai jogar no mesmo nível daquela semana, mas eu acho que também volta ao normal os Jaguars. Eu não acho que o Bortles vai repetir a mesma... É um time 8 ou 80, né? É. Ou eles ganham de 40 pontos ou eles perdem de 40 pontos. Óbvio que se o Bortles repetir a mesma atuação da última semana, esse time é playoffs. Mas eu não confio nisso. Eu não confio que ele vai ter uma atuação tão boa, protegendo tão bem a bola. Eu acho que ele vai ser MVP essa temporada. Vamos ver, né? Mas eu confio nos Jaguars porque tem um time melhor. Se não for pelo ataque, pelo menos na defesa, é uma das melhores defesas da NFL. É melhor contra o passe. Cedeu muito poucas jardas contra o ataque aéreo. E se o Bortles não funcionar nesse jogo, o ataque terrestre está funcionando muito bem. Tem um ataque terrestre bastante consistente ali com o Fournette e com o Ivory, então eu acho que o Jaguars está alguns passos à frente do Jets e eu acho que vai dar Jacksonville aqui. Eu acho que Jacksonville tem muito mais condições de repetir a mesma atuação que teve domingo passado do que o Jets tem. Com certeza. Porque, Miami jogou muito mal. Muito mal. E eu acho que essa defesa dos Jaguars vai tornar a vida do Macau um inferno. Então, Jacksonville, eu acho que vai ser fácil até. Eu também. Eu acho que o Jets vai jogar alguns jogos específicos na temporada e vai complicar esses jogos específicos contra times piores. Talvez não piores, mas talvez confronto de divisão. Também, mas por exemplo assim, Cleveland, Browns e Jets. Não lembro agora se tem. Mas se tiver, o Jets não vai querer perder para outro, entendeu? Outro dos piores times da liga. Eu acho que agora o Jacksonville, quer ou não, ele é um time que tá à frente, né? É um time melhor. É um time que sonha com playoffs. Então eu vou apostar no Jets. Não, mentira, eu vou apostar no Jaguars. Nunca vai apostar no Jets, né? Não. E bom, fechando, né? A gente vai fechar aí com o jogo de Londres, jogo entre New Orleans Saints e Miami Dolphins, que a gente estava conversando aqui. E, bom, Miami foi muito mal na semana passada, o jogo corrido, né? Que a gente apostava bastante aqui, não funcionou. Só que vai enfrentar uma defesa que é muito fraca, foi bem, obviamente, contra o Panthers. Vai enfrentar o Jay Cutler, né, que é um desafio totalmente diferente do que foi contra o Newton, né, um quarterback totalmente diferente de estilos. E eu vejo o Saints, obviamente, um time com mais armas para vencer, principalmente no ataque. Eu acho que... E a defesa do Dolphins foi muito mal contra o Macau. Foi. Como é que a gente vê essa defesa parando o Breeze, né? Porque o Breeze, num dia ruim, é muito melhor que o Macau. Então, assim, No dia ruim, você quer dizer quando ele tinha uns 7 anos, tava no prézinho jogando pelo Almeida. E acho que ele nunca teve um dia ruim, ele né? já era melhor. Mesmo no dia ruim é melhor que o Cutler também. Então... Claro. Eu acho que a gente foi traído aí pelo Dolphins contra o Chargers, né? Mas não acho que a gente vai ser traído, pelo menos eu não vou ser traído pelo Dolphins nessa rodada. Eu acho que o Saints vence e... Apesar de... É difícil confiar nessa defesa do Saints, né? Não acho que também vai ser o passeio que a defesa do Jets causou contra o Dolphins, mas eu acho que o Saints pode vencer com facilidade essa partida. Eu também vou apostar no Saints, mas eu acho que vai ser um jogo mais equilibrado. Não acredito que os Dolphins vão repetir o mesmo desempenho da última semana. Se repetir, então o Dolphins vai ser pior que os Jets. Melhor tancar já e ficar em primeira no ano que vem, pegar um quarterback. Mas eu não acredito nisso, eu acho que a defesa vai melhorar um pouco. O problema no ataque também não foi só o Jay Cutler, muitos drops também. Os recebedores não ajudaram ele, então eu acho que é um time que pode ser competitivo nesse jogo. Eu não vou ficar surpreso se ganhar, mas eu tô apostando no Saints porque eu acho que é um ataque melhor. E vamos ver se essa defesa pelo menos consegue repetir o último jogo, né? Complicar a vida do Jay Cutler. Eu vou com vocês, o New Orleans é melhor, eu confio no Breeze. Eu tenho uma regra assim, e às vezes eu não sigo essa regra e eu quebro a cara. Não dá pra apostar em time que não tem quarterback. Ao menos que jogue contra outro time que não tem quarterback, que é um time pior.
certo? Claro. Nesse caso, cara, putz, Jay Cutler, cara, eu nunca gostei dele, pessoalmente falando. Ele teve temporadas, assim, boas, mas nunca gostei. Eu nunca achei ele um quarterback de elite, que nem algumas pessoas até já colocaram ele numa lista assim. Mas o Drew Brees é incontestável. Sim. Ele é um quarterback de elite, não tem o que falar. O time do Saints eu acho melhor, por causa disso, principalmente. Sim. Mas eu acho que o Saints vai ter que correr com a bola também. A defesa do Miami não é muito boa contra a corrida. Claro. Então tem que rolar esse dinamismo do ataque. Não pode só ser o Drew Brees lançando. Eles têm armas pra isso. O Ingram, né? Fica até mais fácil pro Saints vencer essa. E também agora o Dolphins, a gente percebe que talvez sem a corrida, se a corrida não funcionar, o time não vai ter um ataque forte. Não. E eu acho que talvez o Saints consiga parar a corrida do Dolphins. E eu acho que é por aí que vai. Então eu vou no New Orleans. Justo. Unânime, né? Exato. E essa foi a rodada, né? De papo. Essa vez eu vou empatar com o Michel na liderança das apostas, porque o meu Cleveland Browns vai vencer. Eu vou ultrapassar os dois. Do Cincinnati. Você apostou um monte diferente, vários diferentes. Mudar a tática, né? Vamos ver o momento, ou ele fica lanterna ou é o líder disparado. Ou ele vai se afundar. Eu acho bem difícil, eu vou continuar na frente. Bom, vamos ver, né? Mas isso aí, então. Otimista. A gente espera que essa rodada seja tão legal quanto a anterior. Mas menos maluca, por favor. Não, menos maluca, mas pelo menos jogos interessantes, jogos divertidos. Pode ter um resultado diferente. Isso, é legal, a gente gosta bastante Texas ganhando. Então a gente agradece de novo. Valeu, gente. Obrigado. E é isso aí. Espero que vocês gostem. Valeu. Até a próxima. De volta.